Olá! Quando a gente começa a estudar a Bíblia, vendo todos esses livros que ela possui, quando a gente chega em 2 livros, a gente fica sem saber o porquê que estão ali. O livro de Números e o livro de 1 Crônicas. São tantos nomes, tantas descendências. Qual é o método eficaz para estudar esses livros? Qual o sentido desses livros estarem tão detalhados na Bíblia? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como é bom estar aqui junto de você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo. Nós já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet, espalhada por todo o planeta, e também através da Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo, você já sabe, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas, que você faz a pergunta e a resposta é baseada na palavra de Deus. E quem está na mira para responder, baseando-se na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Estou muito contente, amigo telespectador, por ter a sua companhia aqui no programa de hoje. Vamos estudar a Bíblia, obviamente, apresentar respostas mais breves possível para respondermos mais perguntas, mas esperamos que essas respostas ajudem você a encontrar a resposta que você quer, que você precisa e, acima disso, que essas respostas ajudem você a se incentivar cada vez mais a aprender deste livro precioso que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e vamos aqui continuar esperando as suas perguntas. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa falando sobre uma pergunta que chegou aqui pelos nossos internautas através do nosso Instagram. Quem mandou foi o Marcelo Jorge. A pergunta do Marcelo é a seguinte: por favor, como podemos estudar o livro de Números e 1 Crônicas de uma forma eficaz? Confesso que fico, com todo o respeito que tenho com as Escrituras, um pouco entediado com esses livros por causa de tantos nomes e descendentes ou descendências. Professor, são 2 livros interessantes, né? E aí começa a falar sobre a descendência do povo de Deus ali, mas qual que é o sentido dessas informações todas estarem na Bíblia quando a gente começa a estudar o livro sagrado, professor? Como é que você pode nos explicar aí essa questão do livro de Números e também, parecido com Números, 1 Crônicas, não é isso? Isso. Veja, Tito e amigo telespectador, o maior problema eu não vejo, por exemplo, no livro de Números. Agora, realmente, Crônicas já é diferente, porque há muitos nomes, genealogias, e aí uma leitura parece mais cansativa, maçante, mas, por exemplo, Números eu não vejo esse problema. Porque o que acontece? Números, ele trata nada mais, nada menos do que a história do povo de Deus no deserto. Então, Números, você vai encontrar genealogias, eu vou até explicar um dos motivos, ok? Mas nem perto, diríamos assim, do que acontece em Crônicas. Só uma informação para você, aqui já vai uma dica. Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo de Genebra. Há outras Bíblias de estudo, ok? Mas esta, no momento, é a que eu gosto mais, tá? As Bíblias de estudo, quando são Bíblias, obviamente, de teólogos conservadores, tá? Não recomendo que você use Bíblia de estudo de teólogo liberal, porque o nome liberal já mostra que não é uma coisa de confiança mesmo, tá? Então, o que acontece? Um teólogo conservador,
que usa o método histórico gramatical para interpretar a Escritura, ou seja, que aceita a Escritura do jeito que ela é, ok? Você vai ver, por exemplo, uma introdução a cada livro da Bíblia. E, por exemplo, aqui na Bíblia de Genebra, que tem uma introdução muito bem elaborada, eu vou pegar aqui um dado só para você perceber o quanto uma Bíblia de estudos vai ajudar você. Em que sentido? Não é para você depender de uma Bíblia de estudos para você interpretar a palavra de Deus, não. Você tem que estudar por você mesmo, seguir critérios de interpretação que a hermenêutica, ou ciência que interpreta o texto, ensina, ler texto, contexto, analisar contexto cultural, histórico, geográfico, quando necessário, ver a intertextualidade, ou seja, onde na Bíblia esse mesmo texto aparece para ver como que o outro autor o interpretou, o aplicou, uma série de coisas, né, que você tem que seguir por você mesmo. A Bíblia de estudo ajuda você comparar as suas conclusões ou até calibrar algumas compreensões, mas você vai ver erros. Por exemplo, eu não concordo com o que a Bíblia de Genebra fala sobre, por exemplo, dupla predestinação, imortalidade da alma. Só que, graças a Deus, eu tenho base bíblica e teológica para contrapor-me a essas coisas. Agora, tirando isso, é uma Bíblia excelente, que tem muitas qualidades, eu gosto muito dela. Então, por exemplo, aqui, quando comenta sobre o livro de Números, tem uma informação muito interessante, de que, na verdade, na versão hebraica, o título mais adequado não é Números. O título Números passou a existir porque, quando os tradutores da Septuaginta, que é a primeira tradução grega do Antigo Testamento, os tradutores, para darem um nome a este livro, eles usaram um termo grego, que significa o quê? Números, e que se refere à lista dos homens de guerra de Israel. Então passou a ter este nome grego por causa da Septuaginta. Só que antes não era isso. Então o que informa-nos para nós? Na Bíblia hebraica, o título do livro é derivado da quinta palavra hebraica do primeiro versículo, que pode ser traduzida como no deserto. Uma descrição apropriada do conteúdo do livro. Está aqui. Então, quando você entende o conteúdo do livro, que fala dos eventos relacionados ao povo de Deus, após eles saírem do Egito e passarem ali pelo deserto, você já tem uma noção, poxa vida, eu já sei que este livro fala disso. Fala dos acontecimentos envolvendo Israel enquanto estavam no deserto, após a libertação do Egito. Então veja, uma Bíblia de estudo com uma boa introdução já vai ajudar você a ter alguns pressupostos corretos para você seguir adiante na leitura. Aí a leitura ficará mais agradável para você. Eu repito, não se prenda a isto aqui. Isto aqui são informações de ordem geral, contextuais, há também dados arqueológicos, além de teológicos, mas você tem que ter maturidade para, ao longo da leitura, ver o que nesta Bíblia de estudo está realmente de acordo com a Escritura e o que não está. Então a primeira coisa que eu lhe sugiro, entenda o propósito do livro e uma introdução ao livro existente em algumas Bíblias de estudo vão lhe ajudar. Agora, sobre crônicas, e aqui eu finalizo, que é mais rápido, você tem que entender uma coisa interessante, que crônicas, ali o objetivo é fazer um resumo do Antigo Testamento. Antes, crônicas era só um livro, tá? Então, foi dividido, tá? Nós encontramos essa divisão posterior em 1º e 2º Crônicas, mas na verdade é um livro só. É um resumo do Antigo Testamento. E aí agora entra o porquê de tantos nomes em crônicas. Olha que curioso, isso eu aprendi estudando uma vez, lendo uma outra obra, tá? Que não é aqui esta Bíblia de estudo, que ali explica o seguinte, que há muitos nomes em crônicas e genealogias para ligar aqueles
que saíram do cativeiro com as famílias que haviam estado no cativeiro. Então você vê nas genealogias em crônicas isto. Famílias que estiveram no cativeiro e depois famílias que já estavam fora do cativeiro. Então essas genealogias servem para manter o vínculo, a identidade familiar e nacional de Israel. E quando você vê crônicas é exatamente isso. Essas genealogias querem manter o vínculo entre essas pessoas. Então entenda este propósito da genealogia. Se você não quiser ler todos os nomes, não precisa. Mas você tem que entender esse propósito da genealogia. Ligar as famílias pós-cativeiro das famílias anteriores para proporcionar a Israel uma identidade, para não permitir que a identidade, que os vínculos familiares e nacionais se percam. Tá bom? Então, em resumo, seria isto. Tenha uma boa Bíblia de estudos para você ler essa introdução e aí quando você ler o restante do livro, essas coisas farão mais sentido para você. Olha só, já que você falou de Israel aí, tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, mas antes, deixa eu falar para você, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981 51 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode mandar pelo Instagram, @namiradaverdade, e no Facebook também, que estamos transmitindo, facebook.com/namiradaverdade.nt, tá bom? Então, facebook.com/namiradaverdade.nt, você manda pra gente e nós recebemos aqui na hora. Você falou de Israel aí, professor, olha só a pergunta que o nosso internauta mandou aqui. Alguns teólogos afirmam que Israel é o relógio de Deus no que diz respeito à segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. O que a Igreja Adventista entende e coincide com o pensamento desses teólogos? Realmente o povo de Israel, ou Israel, é o relógio de Deus para saber quando é que o mundo vai acabar? Olha, nós entendemos que muitos irmãos sinceros, creem nisso, mas nós podemos demonstrar biblicamente que essa é uma compreensão totalmente equivocada do texto bíblico. Israel não é o relógio de Deus. O relógio de Deus são as profecias apocalípticas, especialmente as profecias do livro do Apocalipse. Tá? E o maior relógio de Deus, na verdade, para a volta de Jesus é Mateus 24,14. Ali é dito o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A ênfase não está no restabelecimento de Israel como nação. A ênfase está na pregação do evangelho em todo o mundo. Outro detalhe muito interessante: as profecias referentes a Israel no Antigo Testamento, elas vão se cumprir de uma forma ampliada no Israel espiritual, que é a igreja, de acordo com Gálatas 6,16. Não vai mais haver um restabelecimento da nação de Israel para que daí tenha um domínio judeu, para que depois venha o anticristo e depois Jesus volte. Não, essa teologia dispensacionalista, ela não tem base bíblica. Eu vou lhe provar aqui alguns textos. Primeiro, qual era a ênfase dos autores bíblicos? Uma pergunta para você. A ênfase dos autores bíblicos era na Jerusalém terrestre ou na Jerusalém celestial? Isso aqui é importante. Porque se a resposta for a segunda, considerar Israel como um relógio de Deus é um equívoco muito grande. Por exemplo, Hebreus 11:16. Mas agora aspiram, aqui está falando dos heróis da fé, tá? Em Hebreus 11. Aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esse texto é bastante claro. A pátria principal almejada pelos heróis da fé não era a Jerusalém terrestre, por mais importante que ela seja, sim. A pátria almejada, ela é a pátria superior e a celestial. E Deus preparou esta cidade para que após a volta de Jesus estejamos nela, como o próprio Cristo prometeu em João 14, 1-3. E nós vemos esta cidade sendo mencionada em Apocalipse capítulo 21 e 22, onde ela é chamada de Nova Jerusalém. Então, o que eu recomendo a você, meu irmão, que você não foque as suas atenções no Israel, na cidade de Israel. Foque na Nova Jerusalém. Foque a sua vida. Entenda que você já faz parte do Israel espiritual e que a cidade que os heróis da fé almejavam e que você deve almejar não é reconstrução ou restabelecimento da Jerusalém terrestre para os judeus. Não, você e eu temos que almejarmos a Jerusalém celestial, na qual judeus, não judeus, em torno da cruz, farão parte da família celestial. Esta é a nossa ênfase. Muito bom, professor, muito bom. Olha só a perguntinha que o pessoal mandou, ou que mandaram aqui pelo SMS. Mandaram não, tem uma pessoa que mandou aqui, né? Deixa eu ver, ele diz assim, ó, a paz seja convosco. Se eu fizer um voto com Deus e não conseguir cumprir, como já aconteceu comigo, estou em pecado? Se não tenho como cumprir, posso apenas pedir perdão? Como consertar isso? Quem mandou foi a Amanda, lá do Rio de Janeiro. Professor, se eu fizer um voto a Deus e não conseguir cumprir esse voto, eu estarei em pecado, professor? Sim, não cumprir um voto feito com Deus é considerado um pecado porque nós fizemos o quê? Nós mentimos, né? Mas, professor, e se eu fiz um voto sem saber que eu conseguiria cumprir, sabe? Foi uma coisa, não sei se eu posso dizer inocente. Eu não imaginaria que eu não ia conseguir fazer. E agora eu vou estar em pecado pro resto da vida? Não, aí que tá um detalhe. Peca, Tito, mas não pelo resto da vida. Né? Deus perdoa. Se Deus perdoa tantos pecados horríveis, né? Deus perdoou, por exemplo, o rei Manassés, aquele ímpio rei, lá em 2 Crônicas 33, né? Perdoa o indivíduo que sacrificou os próprios filhos. Por que Deus não vai perdoar alguém por um voto precipitado? Deus perdoa sim, não tenha dúvida disso. Tá? Agora, a gente tem que se atentar com isso então, né, professor? Eu não posso ficar fazendo voto. É perigoso isso. Aí, Tito, que entra Eclesiastes 5. Aqui tem uma palavra meio dura, mas temos que transmitir isso, né, para o nosso espectador, ó. Aqui, ó, Eclesiastes 5, a partir do verso 2, ó. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E aí, olha o verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa de tua palavra a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Então, aqui que está dizendo para nós o seguinte: não faça votos. Se fizer, cumpra. Se não fizer, é até melhor. Não que Deus vai te castigar, agora vai tirar tudo que você tem, não é isso. Só que Deus não gosta de que você faça um voto e não o cumpra. Por quê? Porque você não está demonstrando uma adoração verdadeira para com Ele e um comprometimento real para com Ele. Então, fica tranquila, Ele te perdoa sim, já te perdoou.
Só que agora não faça mais. Porque aí, no contexto, até fala no verso 7, ó. Olha o que diz o verso 7. Porque na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, qual é o contexto? Não que Deus não ame e Deus não perdoe. Mas quando nós fazemos um voto a Deus e não cumprimos, nós estamos desrespeitando a Deus. Então, você cometeu este erro, pede perdão e não faça mais isso. Ok, olha só. Uma próxima pergunta aí. 1 Coríntios 14, 34. A pergunta do Ricardo é a seguinte: a qual lei se refere esse texto de 1 Coríntios 14, 34? Essa lei foi abolida ou era uma regra local? Olha só o que diz 1 Coríntios 14, 34. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Isso está escrito em 1 Coríntios 14, verso 34. Só que você vai responder daqui a pouquinho, professor. Nós temos que ir para um intervalo rápido. Não sai daí não, formule a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria abrir esse bloco dizendo para você que você pode se aprofundar um pouco mais no estudo da Palavra de Deus no tempo em que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim. Você está vendo aí como o nosso planeta está todo desorganizado. E a gente percebe que as coisas estão, parece que, culminando para o fim. E olha, nós temos aqui um estudo bíblico, a Revista Esperança, com o guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim, é excelente para você saber exatamente o contexto que nós estamos vivendo e o que a Bíblia fala sobre isso. Se você quer saber mais sobre o tempo do fim, você pode ligar agora para a gente. Nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação. É só você ligar para 0 Operadora 12 2127 3121, fazer um cadastro para que você possa receber gratuitamente aí na sua casa. Você não vai pagar nada, nem um envio. Nós vamos mandar de presente para você, para que você possa estudar mais e mais a Bíblia. O programa Na Mira da Verdade existe com esse objetivo, motivar você a estudar a Palavra de Deus. Quando você vê o professor Leandro Quadro respondendo as perguntas e sabendo onde as respostas estão ali, lógico que dá um desejo na gente também ter essa capacidade de saber. Portanto, precisamos estudar mais, precisamos aprender mais. Então, peça esse guia de estudo e você vai ficar encantado com os temas que nós preparamos para que você possa estudar mais a Palavra de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Bom, nós temos aí a pergunta que nós deixamos em aberto de 1 Coríntios 14, 34, falando sobre as mulheres, professor, que elas devem ficar caladas, que elas não podem ter cargos na igreja. E a pergunta do Ricardo é essa lei foi abolida ou era uma regra local? Como é que é isso? Tito, veja, realmente era uma questão, envolvia um problema local. Porque aqui no verso 34, diz um momento assim, ó. Vou ler aqui, ó. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei o determina. Veja, não tem uma lei na Bíblia. E olha, a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento, né? Que proíba a mulher de falar em público. Muito pelo contrário. Você vai, por exemplo, para Juízes capítulo 4, verso 4. Você vê que havia a profetisa Ana. Deixa eu ver se era Ana ou era Hulda. Eu acho que aqui é Ana, sim. Então, você vê no Antigo Testamento que haviam algumas mulheres vocacionadas, não é? E que eram profetisas e até mesmo juízas. Débora, a profetisa Débora, ó. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então Débora era profetisa e juíza. Você vê também na Bíblia a profetisa Hulda,
em Atos 21, 8 e 9, as 4 filhas de Filipe, tá? E um outro detalhe, olha que curioso, para vermos que Paulo... Então, primeiramente, não é uma lei do Antigo Testamento, é algo local. Parece ser que aqui os eruditos não têm uma certeza, eles dão algumas opções interpretativas. Por exemplo, pode ser uma lei local que é o quê? A lei grega. A mulher falar em público perante a lei grega era um sinal de desrespeito para com o marido, para com o irmão mais velho ou para com o pai. Então, Paulo poderia estar aqui fazendo menção a esta lei local. Por quê? Possivelmente, outros intérpretes explicam que algumas mulheres estavam aqui causando um tumulto na igreja e impedindo, na verdade, atrapalhando a interpretação profética por parte de alguns maridos que tinham o dom profético. Então, Paulo poderia aqui estar resolvendo este problema. Agora, aqui não é algo absoluto, como alguns extremistas dizem por aí, até mesmo na internet. Basta você ir também no capítulo 11, verso 5. E aqui Paulo está falando claramente o seguinte: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então veja, aqui ele menciona que as mulheres oravam ou profetizavam. Então, se fosse algo absoluto, ele não teria mencionado mulheres orando e profetizando na igreja. Tá? Então, como que nós entendemos o capítulo 4, 34, 14, 34? Pode ser sim uma referência a um costume local. Ele usa esse costume local de que era desonroso a mulher falar em público para corrigir o problema de algumas pessoas que estavam ali tumultuando o culto. Mas não é uma ordem absoluta, como se Deus proibisse a mulher de falar em público, não é? O cara tem que ser muito fanático para interpretar o texto dessa forma e apresentar a mulher como sendo inferior. A mulher tem sim funções diferentes em relação ao homem, mas ela também é a imagem e semelhança de Deus e ela também recebe dons do Espírito Santo. Muito bem. Próxima pergunta aí, chegou pelo nosso Facebook. Participe também, facebook.com/namiradaverdade.nt. A pergunta do Carlos é a seguinte, Carlos Milênio. Ele é de Angola, o pessoal de Angola acompanhando o nosso programa aí pelo Facebook. Obrigado pela participação de vocês. Ele é lá da província de Bié. A pergunta dele é o seguinte: eu gostaria de saber quem são os 24 anciãos que estão no santuário de Deus, descrito lá em Apocalipse. Os 24 anciãos descritos em Apocalipse, dá para a gente identificar aqui quem são esses anciãos, professor? Dá para identificarmos, Tito, a natureza desses seres, não é? Uhum. Mas não os nomes ou quem faz parte desse grupo. A Bíblia não revela isso, né? Não revela isso. Uhum. Agora, aqui, para nós começarmos a identificar a natureza, né, desses seres, aqui, o Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Esse aqui é um texto interessante. Vou ler aqui a partir do versículo 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Como que nós identificamos aqui? Bom, primeiro, esses seres são criaturas, obviamente, porque eles estão adorando a Deus. Segundo lugar, aqui é dito que esses 24 anciãos depositarão, né, as suas coroas diante do trono de Deus, em sinal de adoração. A palavra grega aqui para coroa
Tem duas palavras gregas para coroa, tá? E a palavra que aparece aqui é a palavra Stéphanos. Tem uma palavra que é uma referência a uma coroa real e tem uma palavra que é uma referência a uma coroa que os atletas romanos recebiam quando participavam, né, de uma Olimpíada. E a palavra coroa aqui no grego é esta palavra de vitória. É uma coroa de vitória. Então isso nos dá a entender que são seres vitoriosos, por causa, obviamente, do sangue de Cristo. Então isso nos leva a deduzirmos, né, não podemos bater um martelo, a deduzirmos o quê? Que essas coroas são as coroas de vitória, são pessoas que foram resgatadas da terra. Muito provavelmente daquele grupo de pessoas lá de Mateus 27, 52 e 53, que ressuscitou com Cristo e que depois foi levado para o céu com Cristo como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Existem outras interpretações, tá? Mas eu, a princípio, vejo mais fundamento nesta interpretação. Ok, olha, estou acompanhando aqui o pessoal do Facebook, obrigado pela participação de vocês. Tem uma questão aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar. A Ana Santos, ela diz o seguinte: sou batizada na Igreja Católica, mas gosto muito da Igreja Adventista. Me disseram que se não me batizar, como a Bíblia diz, eu não serei salva. Meus pais já falecidos eram católicos. Penso que se fizer outro batismo, não estarei honrando meus pais. E isso me faz pensar se eles não serão salvos por isso também. Penso que Deus não é cruel. Muitos de nós seguimos costumes familiares. Eu mesma fui despertar depois de 50 anos. Como que a gente pode então ajudar a questão da Ana? Com relação ao batismo, professor, essa história de que se eu não for batizada, como é o batismo bíblico, eu não sou salvo? Como é que a gente explica essa questão aqui da Ana? Ela foi batizada na Igreja Católica e, por tradição familiar, ela não se sente à vontade em se batizar novamente, como é o batismo bíblico. Mas antes eu acho que você precisa falar aí qual é o batismo bíblico. Por que que a gente está falando aqui que o batismo que ela está falando aqui da Igreja Católica não serve para salvação? Ou quem é que falou isso para ela? Como é que a gente explica isso, professor? Minha irmã, você fez uma pergunta muito importante e sincera, tá? Veja, o batismo na Bíblia é muito importante, mas ele não é a porta de entrada para o céu. Tá? A porta de entrada para o céu é Cristo. Eu vou ler um texto para você, mas eu também quero lhe mostrar uma coisa importantíssima. Os seus papais, né, que pelo que eu entendi hoje descansam em Cristo, eles viveram de acordo com a luz que eles receberam. Com o conhecimento que eles tiveram, né? Que eles tiveram. Então a graça de Jesus vai completar, diríamos assim, ao ponto de salvá-los. Agora, a partir do momento, minha irmã, que nós temos um conhecimento bíblico da verdade e não o praticamos, a sua origem familiar não vai justificar isso diante de Deus. Então, isso é importante. Jesus não aceita um coração dividido. Ele chegou a falar em Mateus 12:30 o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou pertencemos a Ele por completo ou não pertencemos. Então, veja, os seus papais deram o melhor que puderam pela sua educação e pela própria educação espiritual deles. Eles morreram crendo em Deus, o aceitaram como Salvador, né? Não expressaram isso por meio do batismo bíblico, mas, como eu digo, né, a porta de entrada para o céu não é o batismo, é Cristo. Tá? Então, os seus papais, se morreram na fé, crendo em Jesus, o aceitando como Salvador e viveram de acordo com a luz que receberam, você os verá com certeza no reino dos céus. A graça de Cristo é maior do que aquilo que nós ficamos, diríamos assim, em débito para com Deus. Se não fosse a graça de Cristo, ninguém se salvaria. Agora, tem um detalhe importante.
Mas espera um pouquinho, professor, antes de você entrar nesse detalhe, só para o nosso telespectador entender. Tem diferença de um batismo para outro batismo? Como é que é isso? Eu quero explicar exatamente isso. O batismo que hoje é feito na Igreja Católica é o batismo por aspersão, é isso? Isso. Né, que se Mas coloca... isso não está na Bíblia? Não, a Bíblia não ensina. Né? Nenhum momento fala desse batismo? Nenhum momento. O batismo por aspersão não é o batismo bíblico. Então, por exemplo, temos que ver primeiramente como que foi o batismo de Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Então, como que Cristo foi batizado aqui em Mateus 3, 16 e 17? Batizado Jesus, saiu logo da água. Olha, se ele saiu da água, é porque ele estava dentro da água. Então, não é um pouquinho de água na cabeça. Não. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Podemos associar esse texto a João 3, 23, por exemplo. Ali é dito que João Batista batizava numa região ali de Enom, porque ali havia muitas águas. Ou seja, se havia muitas águas, o batismo não pode ser por aspersão, porque se for por aspersão, o batismo poderia ser feito em um lugar com poucas águas. Outro detalhe, a palavra baptizo, no seu significado primário, é mergulhar. Então, o próprio termo já indica que o batismo bíblico é por imersão, não é por aspersão. Então veja, meu irmão, vou ser bem sincero para te ajudar. Biblicamente você não é batizada. E você está tendo um conhecimento da verdade. Você está aprendendo que o batismo na sua igreja não é o batismo bíblico, por mais que os irmãos sejam sinceros. Muitos serão salvos pela graça de Cristo, independente do batismo ser por aspersão ou não. Só que o que acontece? Deus quer um compromisso seu com a palavra dele. E ele falou em Marcos 16,15, quem crer e for batizado será salvo. Ele não está colocando o batismo como meio de salvação, mas como uma consequência de alguém que realmente creu. Ok? Então, biblicamente, minha irmã, faça isso. Olha, peça um curso bíblico do nosso programa, estude mais, se prepare. Os teus papais que morreram em Cristo, com o conhecimento que tiveram, a graça de Cristo já os colocará no reino dos céus. Agora você está conhecendo a verdade. Você tem que deixar de lado a tradição eclesiástica e assumir um compromisso com a palavra de Deus e com a Escritura. Faça isso, Deus vai abençoar você. Muito bom, muito bom. Vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já. Primeiramente, deixa eu começar agradecendo a você que faz este programa acontecer. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E são os seus questionamentos que fazem tudo isso acontecer. Obrigado pela sua audiência. Já estamos no ar há 14 anos. Quantas e quantas dúvidas são colocadas aqui na Mira da Verdade. Muitas delas acabam se repetindo porque sempre temos pessoas novas acompanhando a programação e aprendendo da Palavra de Deus. Com isso, a gente tem a chance de estudar a Bíblia e saber mais desse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência para podermos vivermos nesse mundo tão caótico que estamos vivendo. E qual é a vontade de Deus para mim e para você também. Obrigado pela sua audiência aí. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos usar a palavra de Deus para tirar as suas dúvidas bíblicas, teológicas. Então, faça suas perguntas. Você pode mandar por SMS, o número é 12 981510101. Esse é o nosso número. Manda aí aquelas mensagens do seu celular. Você pode usar o Instagram, @na Mira da Verdade, e também o Facebook, na Mira da Novo Tempo.
facebook.com/namiradaverdade.nt. Você tem essas chances ou essas oportunidades aí para você mandar as suas perguntas. E muito obrigado por você que acompanha a gente, viu? Eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Se você é de alguma denominação religiosa e você está fazendo a sua pergunta, diga para a gente. A gente tem o maior prazer em saudar os nossos irmãos da sua igreja, a você também. Manda para a gente sua pergunta, diga de qual igreja você é e juntos temos a chance de estudar a Bíblia, tá bom? Essa pergunta quem mandou foi o Elvis. Ele mandou pelo nosso Instagram e ele diz o seguinte: amo muito esse programa de vocês. Tem uma pergunta que deixa muito curioso e interessado em aprender. E a pergunta é: se no céu não terão ladrões e nem pecadores, qual a finalidade de lá existir muros e portões? Porque sabemos que muros e portões aqui na terra servem para nos proteger, mas no céu, qual é a finalidade disso? Boa pergunta, professor. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém terão muros e portões. Oxe, a Nova Jerusalém é no céu ou vai ser aqui na terra? Mesmo que seja depois aqui na terra, qual o objetivo de ter muros e portões? Dois motivos. Primeiro, Deus quer comunicar para o seu povo que eles vão habitar de forma segura. E segundo, a função dos muros será para um embelezamento arquitetônico. Então é simplesmente isso. Não tem nenhuma outra finalidade, isso não é por proteção, não é nada. Não tem nada, né? É uma forma didática de Deus falar como isso. Que vamos estar protegidos lá, é isso? Falar que lá vamos viver seguros e para falar do quanto o local vai ser maravilhoso, porque os fundamentos, o fundamento de cada muro é de uma pedra preciosa diferente. Então ele tem uma função de embelezar, né, uma função arquitetônica e de passar a ideia para o justo, né, de que vai ser um lugar seguro. O ladrão que não se arrepender, ele não vai estar lá, ele vai para o lago de fogo mesmo, né? Tá bom, já que é assim, então olha a pergunta do Alexandre Voit aqui, ó. Como vai ser a guarda do sábado no céu se não haverá mais dia e nem noite? A Bíblia diz que nós vamos guardar o sábado no céu também, professor? Não, a verdade na Bíblia fala da observância do sábado na nova terra. O que implica, não tem um porquê de não crermos que não será guardado na cidade santa quando estivermos lá, porque o sábado ele é um aniversário semanal da criação do nosso planeta. Agora, vou mostrar aqui dois textos, mas a Bíblia não diz que os dias vão terminar, né? O que acontece aqui, por exemplo, em Apocalipse 22, verso 5, falando da Nova Jerusalém, o que o texto diz é que não há necessidade de luz do sol e que não vai haver dia e noite nessa cidade santa, porque a glória de Deus ilumina todo o local. Mas aqui não está dizendo que Deus vai acabar com os astros, que Deus vai acabar com a contagem dos dias, não é isso. O que o texto fala? Ó? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nesse contexto, fala claramente da cidade santa, que no verso 2 fala assim, ó, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, na Nova Jerusalém não há necessidade de sol, de lua, porque a glória de Deus ilumina. Agora, isso não quer dizer que Deus vai acabar com os astros ou que eles não terão uma função no planeta e até mesmo no universo. E aí tem um texto bíblico que mostra que sim, o sábado será observado na nova terra. Isaías 66, 23. Vou ler a partir do versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aí alguns alegam o seguinte, bom, se vocês dizem que o sábado vai ser guardado na nova terra, então a festa de lua nova também o será, porque aqui está falando para o povo de Israel. Em parte, esse argumento está certo. Realmente aqui Deus está prometendo uma nova terra para Israel,
caso Israel permanecesse fiel à aliança com Deus. Só que como Israel não permaneceu fiel à aliança com Deus, é óbvio que o cumprimento da nova terra será agora após a volta de Jesus, com todo o Israel de Deus, que é a igreja, que será composta tanto do Israel como nação, como do Israel espiritual, que é a continuidade, que é a igreja, de acordo com Gálatas 6,16. Agora, o que dizer da lua nova? A lua nova era um período mensal em que eles celebravam, né? Nós entendemos que este período se refere agora, na nova terra restaurada após a volta de Cristo, ao período mensal em que nós vamos comer da árvore da vida. Porque lá em Apocalipse 22:2 é dito que a árvore da vida dá os seus frutos, né? E produz de mês em mês. Então nós entendemos que no céu teremos essa celebração semanal, na nova terra mais especificamente, a celebração semanal do sábado. Adoraremos a Deus, obviamente, todos os dias, mas o sábado será um dia principal. Por exemplo, nós amamos todos os dias nosso cônjuge, nossos filhos, mas tem um dia especial de celebração que é pelo nascimento deles. Então, no céu, na eternidade, adoraremos a Deus todos os dias, mas haverá um dia especial que é o sábado, porque ele é o aniversário semanal da criação. E esse período mensal será o momento em que os justos comerão da árvore da vida. Então nós cremos que esse texto se aplica, sim, à eternidade, até porque o verso 24 está falando também do castigo dos ímpios. Então, isso também é um evento que ocorrerá pós-milênio ali e tudo mais, então não tem um porquê de interpretarmos esse texto com uma referência só ao Israel nacional. Ok, muito bom, muito bom. Tem uma perguntinha que chegou pelo SMS, a gente precisa ajudar essa irmã aqui. Ela diz o seguinte: eu me envolvi com um homem casado e com o tempo a esposa dele não quis mais e deu o divórcio. E nós dois fizemos uma união estável. Eu não consigo me libertar da culpa de ter sido a causa dessa desunião. Hoje frequento a igreja adventista. Agora, como faço? Que atitude eu devo tomar? Então, o que a gente percebe aqui, que acho que, não sei se isso há pouco tempo ou se no passado houve esse adultério, ela está envolvida nesse adultério e ela se sente culpada até hoje por isso, professor. Como ajudar essa questão aqui, ou como dar alguma resposta para essa questão aqui de alguém que destruiu um lar? Veja, não há dúvidas de que Deus perdoa, né, o adultério. Tá? Se você ler, por exemplo, o Salmo 51, o Salmo 51 é uma confissão e um arrependimento pelo adultério de Davi. Tá? Então, Davi aqui, ele está fazendo uma confissão, reconhecendo o seu pecado, e o adultério dele foi ainda mais grave, né? Ele não apenas ficou com a mulher do próximo, mas ele contribuiu para que o próximo morresse e ele escondesse o pecado dele, já que ele engravidou a mulher, Batseba. O que acontece, minha irmã? Deus a perdoa, não há dúvida. Agora, você está colhendo resultados naturais do pecado. Davi recebeu o perdão do Senhor, mas ele colheu resultados. Então, o que vai acontecer? Eu não creio que Deus não possa te perdoar, imagine. Se Deus perdoou Davi, e se Deus não obrigou Davi a deixar de Batseba para perdoar Davi, eu não creio que Deus não possa perdoar também você. Agora, de uma coisa é certa, talvez não valha a pena você viver com esse sentimento de culpa. E o que eu quero dizer com isso? Veja, eu recomendo que você converse com Deus a respeito, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa. Cada vez que você olhar para este homem, você vai lembrar que você foi a causa da destruição de uma família. Eu não creio que seja saudável para você. Eu acredito,
Converse com Deus, que Ele vai te dar mais informações, até porque eu não conheço o seu contexto e são coisas muito complexas que só Deus pode realmente ajudar e avaliar. Mas eu acredito que seria melhor você acabar com esse relacionamento e começar um outro com uma outra pessoa. Porque imagine, você vai viver o tempo todo olhando, se relacionando com alguém, lembrando que você foi a causa do divórcio dele e da família ter acabado. Se esse homem, por exemplo, tem filhos, eles nunca vão perdoar você. Não adianta. Não adianta. Por mais que se esforce, não vai. Por exemplo, você não pode esperar conviver com os filhos dele. Não tem como. Nesse caso, tem que se respeitar a dor dos filhos. Ok? Então, eu aconselharia você a terminar com essa relação mesmo. E aproveitar o perdão que Deus te proporciona e depois construir uma nova família com uma outra pessoa que não seja casada, obviamente. Ok? A culpa não é só sua. A culpa também é dele. Ok? Agora, professor, o que acontece é o seguinte, a gente não consegue saber o tempo que foi aqui feita a pergunta. Talvez a gente esteja falando para pessoas que isso já aconteceu no passado. E muitas águas já rolaram e hoje ela tem uma vida normal com esse cônjuge, entende? É Eu acho que a gente tem que considerar isso também. Também, mas que ela carrega o peso do pecado. Mas não vai sair a culpa. Não vai sair, Tito. Pode passar 10, 15, 20 anos, ela vai continuar com a culpa. Eu sou a favor do seguinte, óbvio, aconteceu num contexto, né? Foi bom o Tito lançar isso. Aconteceu o momento, você reconstruiu uma família. Isso. E você tem filhos agora, aí eu creio que realmente é uma insensatez, né? Terminar uma segunda família por causa do erro de ter terminado a primeira. Então, nisso eu concordo, né? E foi importante o Tito lançar essa questão. Então, esse é um outro caso. Eu não senti que seja esse o seu caso. Mas se for essa possibilidade que o Tito apresentou, aí realmente, se você já tem uma família, já tem filhos, aí causar dor no coração de outros filhos, aí eu considero realmente uma imprudência. Então aí é melhor você fazer o quê? Uma terapia, trabalhar isso e seguir adiante nesta família que foi construída de uma forma errada, mas aí você vai ter que escolher dos males o menor. Vai acabar agora com uma outra família e com a autoestima, com a saúde emocional desse outro filho, ou desses outros filhos, aí é um outro contexto. Então aí eu já, neste caso, eu recuo um pouco e digo para você fazer isso. Agora, se você não tem filhos com essa pessoa, eu recomendo que você termine essa relação. Porque você vai ter que viver a vida toda com esta culpa. Ok? Então avalie ambos os casos, leia o Salmo 51. Tá? Veja ali o Salmo 51, faça dele a sua oração e lembre-se, se Deus perdoou Davi, Ele perdoa você e Ele quer, minha irmã, que você tenha um novo começo. Você não foi a primeira a errar isso. Errar nisso não será a última, mas a graça de Jesus é maior do que o seu pecado. Muito bom, professor, muito bom. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Agradeço você mais uma vez pelas respostas e por estar aqui nos ajudando a estudar mais a Bíblia e a gente se encontra semana que vem. Obrigado, Tito, mais uma vez aí pelas perguntas, por trazer essas questões tão importantes. Obrigado a você, telespectador, que acompanhou o nosso programa mais uma vez. Apareça mais vezes se você assistiu pela primeira vez e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Lembrando a você que você pode acompanhar os nossos programas anteriores através do NT Play. ntplay.com, é só você acessar e você vai ter todos os programas do Na Mira da Verdade, bem como todos os programas da grade da TV Novo Tempo, tá bom? Acesse lá, ntplay.com. A gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!